A paz do Senhor, povo de Deus! Chegamos mais uma sexta-feira para falar do seu grande amor, da sua grandeza, e hoje, mais do que nunca, a gente vai falar 100% da grandeza de Deus, pois nós vamos falar sobre os atributos de Deus, e hoje sobre a sua onipotência. Paz do Senhor, meu irmão Alex. Pai do Senhor, Tony, Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma. E mais uma noite, mais uma sexta-feira, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E sempre muito bom falar da palavra de Deus e falar agora desses atributos de Deus, que é de suma importância que nós venhamos conhecer. Certo, e queremos convidar a todos que estão aí no Face para, se você quiser participar, falando do assunto e quiser compartilhar com a gente a sua opinião para que a gente venha aprender junto, né, crescer na graça e no conhecimento, é um prazer a gente poder compartilhar com os irmãos que queiram aprender a palavra e aprender hoje, Alex, sobre um assunto muito, mas muito importante, pois esse assunto que a gente vai conversar, ele vai falar literalmente só sobre Deus, né? Tudo o que Deus é, a sua essência completa, como a gente entende o poder dele e como esse poder dele vem se manifestando perante a humanidade, que alguns podem até questionar, perguntar se Deus realmente tem esse poder todo que a gente que acredita em Deus defende mediante a tanta catástrofe, a tanta pandemia, mas isso aí a gente vai responder também dentro do possível, a gente vai falar que Deus continua sendo Deus, mesmo tudo acontecendo, porque nada saiu do seu controle, e nem nada vai sair do seu controle. Eu gosto de dizer porque a Bíblia me diz, Alex, se eu não concordar, você já começa logo com a treta aí, ó. Deus não tem plano B. Exatamente. Eu concordo. Deus está no controle. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que ele não está aqui, talvez ele chegue para nos dar a honra de participar da nossa live, mas sexta-feira passada a gente teve, né, uma conversa muito agradável com o pastor Marcos Pinheiro, não é isso? E muito bom, muito bom. É aquela coisa, a gente tem que tá perto de pessoas que realmente têm o que acrescentar no reino, né? E eu estava falando aqui para minha Rose, Alex, é só um papo enquanto o pessoal vai aparecendo, eu estava falando aqui com ela que a sua igreja, ela trata as outras igrejas, no sentido, a mesma igreja, o mesmo ministério, ela chama as outras igrejas dela, vamos dizer assim, para o povo de casa entender, as afiliais, né? Vocês chamam de cômodo, né? O cômodo da casa, né? E é muito da hora, porque quando você fala que é o cômodo da casa, você tem a noção que você nunca saiu da casa, você continua dentro de casa. Você só mudou da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a área, enfim. É um cômodo da casa, é uma extensão, nunca deixou de ser uma casa. Então eu amei. Eu amo essas coisas assim, dessas pessoas que têm a cabeça boa, dada por Deus, feito teu pastor, feito você, que pensa os negócios desses. Não, mas é muito legal. Eu disse, gente, que legal, cômodo, né? Isso. Então eu quero deixar aqui a minha admiração pelo pastor e já dizer que eu tô querendo que ele faça um puxadinho aqui em Diadema, tá? Lá em Pernambuco, a gente tem os cômodos, e aí quando a gente quer crescer esses cômodos, a gente chama dele de puxadinho. Então, assim,
Fala para ele que eu tô querendo que ele faça um puxadinho aqui em Diadema. Fala para ele, pastor Rogério, né? Não, pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo Rodrigo. Soeiro. Isso, pastor Rodrigo Soeiro. Se o senhor está me ouvindo ou se o senhor vai me ouvir, deixa eu olhar bem para o senhor, vou até parar o que eu estava fazendo. Ó, se o senhor fizer um puxadinho aqui em Diadema, o senhor já tem o pastor e o co-pastor, viu? Para tocar aí, viu? Os cômodos da casa. Ah, é? O presbítero Alex e o pastor Marcos estão dispostos, viu? Aqui em Diadema. Vigia, mano. Meu amigo, você sabe que é uma brincadeira, mas algo sério, porque é o que eu falo. Às vezes a gente tem tanto bar sendo aberto, Alex, a gente tá precisando que esses malditos desses bar venham fechar, varão, para que as igrejas venha crescer, igrejas sérias, igrejas que queiram, que estejam comprometidas com o reino. Terminei o que eu estava fazendo, que eu estou colocando o texto na tela para a gente acompanhar. Mas fica o carinho. Eu tenho que conhecer a tua igreja, Alex, tanto aqui de São Bernardo quanto lá do Ipiranga mesmo, né? De onde ela é, né? O nome. A gente tem que marcar para a gente ir lá, para a gente dar glória com aleluia. Né? E aí, quando você acabar essa pandemia aí, você vem visitar a gente de novo aqui no Inamar, né? Tá com saudade de você. Isso, vou. Em breve, quando acabar essa pandemia, eu vou lá. Provavelmente a minha só volta ano que vem, presencialmente. Né? Quase certeza que só ano que vem mesmo. Mas quando voltar, você já está convidado. Não vou sim. Antes eu não tinha tempo, era verdade. Eu não tinha tempo para estar por causa do meu horário. Mas agora, graças a Deus, eu tenho um horário que a gente pode ir no domingo de manhã, que lá é domingo de manhã, tem também, né? Você falou para mim? A gente pode ir lá no domingo de manhã e eu continuo indo para o culto da meia-noite ou à tarde, né? Que a gente tá. E aí você está falando que a sua só volta o ano que vem. A nossa, a gente vai. A gente está conversando também, não tem nada certo, né? Está se ajeitando para ficar os dois cultos, o culto da tarde e o culto da noite. Se Deus quiser, a gente vai ficar com os dois. Né, se der tudo certo, aí o pastor Nilson está analisando, vendo direitinho se ele faz dessa maneira, aí a gente tem dois cultos, então a gente pode congregar de manhã na sua e à tarde a gente já congrega na nossa, e a gente mata a saudade dos irmãos e conhece novos irmãos, né? Que a gente continua sendo o mesmo povo de Deus, Deus continua sendo o mesmo. Exatamente. Meu amigo Alex e os irmãos que estão nos acompanhando, que vai nos acompanhar. Lembrando que você pode participar pelo nosso chat, você põe aí a sua pergunta, põe sua dúvida, a gente coloca aqui na tela e a gente vai responder. Se a gente não souber responder, a gente pesquisa e traz a resposta, porque nós não somos os retentores da verdade. Aliás, da verdade não. Nós não temos todo o conhecimento. A verdade, a gente tem que mudar essa frase. O crente tem que ter a verdade. Mesmo que eu lhe explique de maneira errada, mas eu estou puxando da verdade, que é a palavra. Sempre estaremos usando a verdade, que é a palavra. Então, a gente está falando aqui da verdade, mesmo que eu não tenha o conhecimento para explicar, ou que o presbítero Alex, ou qualquer outro irmão que venha participar dessas lives, venha ter o conhecimento necessário para responder a você. Mas fique sabendo que, mesmo sendo ou profundo, ou somente na superfície, a gente vai usar sempre, sempre, sempre a verdade, que é a palavra. Certo? Alex, vamos ler o texto para os nossos irmãos que estão em casa? Se você não tem Bíblia e se você quiser acompanhar, a gente vai ler para você. Se você tiver Bíblia e quiser separar, o texto vai ser lido no Salmo 139, do versículo 1 ao versículo de número 17. Alex, só um minuto, porque faltou só colocar o versículo de número 2 aqui na minha tela. Eu já coloco ele, que aí você faz essa leitura para os nossos amigos poderem acompanhar por completo. E se você já quiser compartilhar essa live, porque nós estaremos falando sobre os atributos de Deus. Hoje, o atributo de Deus, a sua
potência. Agora. Pronto, meu amigo. Agora o senhor pode fazer a leitura completa. Já que a gente gosta de Bíblia, vamos ler Bíblia, né? Vamos. Vou começar aqui, então. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Maravilha! Amém. Que Deus é esse? Que reconhecimento do salmista para falar da grandeza de Deus. E eu acho impressionante, Alex, esse salmo, porque ele traz a primeira noção de um Deus que pode tudo. A gente tem uma passagem muito conhecida que quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés fica com dúvida lá no Monte Sinai, e ele pergunta, quem eu vou dizer que me enviou? Ele fala que o eu sou te enviou. É um sentido de soberania de Deus, né? E do Deus poderoso. E a gente tem as 10 pragas ali do Egito, Deus mostrando o seu poder, mas assim, nessa declaração do salmista, ele vai muito mais profundo do que o superficial, porque as 10 pragas era algo visível que dele estava mostrando o seu poder. Mas quando o salmista ele vem nesse Salmo 139, ele vai dizer algumas coisas que vai além do imaginável. Por quê? Ele diz que Deus, a gente fala que o homem, né, como Deus sempre teve à frente da humanidade e sempre estará. Porque agora, Alex, talvez já teve, porque o meu Rosil ele tem 20, então você já teve já os seus meninos são mais novos do que o meu, mas você vê o ultrassom. Há 30 anos atrás, ninguém tinha noção de poder ver o ultrassom, de escutar o coração da criança dentro da barriga da mãe, e o salmista faz essa declaração, gente, há milhares de anos, dizendo que Deus já via ele no ventre de sua mãe.
Aí só me remete ao ultrassom, quando eu fui ver o Rosil, né, na barriga da Rose, que a gente pôde ouvir o coração, né, que a gente traz para casa aquela fotinha o informe, ele não tinha forma. E o salmista, eu estou falando de hoje, mas se a gente remeter isso aí, Alex, nessa grandeza, esse Deus é maravilhoso. O salmista está falando isso aqui de, o quê, 1000 anos atrás? Ele já estava dizendo que Deus estava vendo ele como a gente pode ver hoje as crianças no ultrassom, Alex. Ou seja, lógico que eu sei que depois ele vai se aprofundar mais ainda, que ele fala que não existia nada ainda, ele nem era, né? Antes da mulher descobrir que estava grávida, o salmista declara que Deus já estava vendo ele. Que poder é esse, Alex? Nessa, só de ler esse salmo, a gente já consegue ver a onipotência de Deus na vida de quem escreveu o salmo, né? Porque, como você falou, não tinha tecnologia que tem hoje. E ele descrever isso que ele descreveu aqui, somente uma revelação de Deus na vida dele mesmo. Então aí você já vê a onipotência, né, que é o que nós vamos falar, o poder de Deus agindo na vida do salmista, porque eu não acredito que um ser humano, do nada, ele ia ter essa ideia. Não, boa, muito bom esse pensamento. Né? Ele não ia, do nada, falar, vou escrever isso que meus ossos estavam em forma e Deus estava me vendo. Aí, se eu fugir para o meio do mar, Deus está lá me vendo. Se eu subir nas asas da alva, Deus está lá comigo. E ele me conhece antes mesmo de eu falar, a palavra chegar na minha língua, ele já sabe o que eu vou falar. Eu não consigo ver que um ser humano, por sua própria capacidade, conseguisse escrever isso. Então, aí a gente já vê o poder de Deus agindo na vida do salmista para escrever esse salmo. E é fantástico, esse salmo é fantástico. Não tem para onde correr. A gente pode ir para qualquer lugar que Deus vai estar presente, Deus vai estar vendo, Deus vai estar nos guiando. Para uns, só abrindo um parênteses aqui, Tony, para uns isso é bom, para outros não. Ter Deus sempre vendo tudo que a gente faz. Deixa isso aí para a onisciência dele. Deixa para a onisciência. E você vê, Alex, aí eu pego um gancho seu também, o legal desse bate-papo, dessa conversa de Bíblia, porque você está falando que foi a revelação de Deus, né, para Davi. Olha o que ele diz no Salmo, no verso 6, né? Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Aí eu vou com número, gênero e grau, que não foi ideia do salmista. Isso aqui foi Deus dizendo para ele, deixa eu te mostrar algo que você não entende, mas você vai declarar o que é sem conseguir atingir, que é aqui, ó, tá na tela para os irmãos verem aí. Deixa eu só aumentar aqui, peraí, para vocês verem, para poder acompanhar de maneira maior. Olha aqui, ó. Isso, olha lá, ó. Tal ciência para mim maravilhosíssima. É tão alta que não posso atingir. Olha só a declaração do salmista dizendo que o poder de Deus, essa ciência é tão maravilhosa que ele não tem, Alex, capacidade de alcançar esse poder que Deus o revelou, que Deus está mostrando da sua grandeza. Que poder que esse Deus exerce sobre a humanidade, de um homem reconhecer que esse Deus é tremendamente forte e poderoso para fazer tudo o que fez. E eu até lembrei de Jó aqui, enquanto você falava aí que é maravilhosíssimo demais para que a gente consiga entender. E eu lembrei do diálogo de Jó com Deus, depois ele sofrer todas as suas perdas ali, dos seus amigos atacarem ele, aí ele vai questionar Deus por que de tudo isso. Aí Deus fala assim, tá bom,
Eu vou mostrar, vou fazer algumas perguntas para você e quero ver se você vai responder. Onde que você estava quando eu fundei a Terra? Né? Onde que você estava quando eu falei para o mar, vai até aqui e daqui não passa? Onde você estava quando eu falei que os ventos fossem até tal? Então Deus começou a falar tantas coisas que aconteciam na Terra, o que acontecem na Terra, até hoje que a gente olha a natureza hoje, e eu gosto muito de falar isso quando a gente vai pegar a estrada, alguma coisa com montanhas, eu começo a imaginar a grandeza de Deus naquelas paisagens. Sim. Deus fez tudo aquilo, aí Deus começa a perguntar para João, onde você estava quando eu fiz tudo isso? Então, aí entra nesse versículo que você colocou aí. Tal ciência é maravilhosíssima demais para mim, né? Então, tão tremendo o poder de Deus, tão tremendo a grandeza de Deus que é imensurável. Não tem palavras para descrever. A gente tenta explicar aqui porque a nossa função como ensinador é explicar, mas nunca vamos conseguir explicar totalmente. Porque a gente conhece de Deus aquilo que ele revela para nós. Boa! Então, a gente só sabe até onde ele revela. Por isso que é aquele versículo clássico, né? Deuteronômio 29, 29. Que tem coisas que estão encobertas ao homem e que não cabe a nós saber. Então, tem coisas que a gente vai conhecer na eternidade. Só na eternidade. É. E aí, falando de Jó 38, versículo 4 ao 7, ele colocou, né? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Respondeu-me: se tens sabedoria para isso, sabes quem determinou aqui, ó, a sua dimensão e quem fez o seu plano? Sobre que estão apoiado as suas bases? Olha que pergunta que Deus pergunta para Jó. Como é que a terra está sendo sustentada? Quem foi que plantou? Qual é o alicerce que a terra está sustentada, né? Quem foi que assim, sustentou pedras fundamentais, né? Ele coloca, quando as estrelas se juntam, produzem harmonia, e todos os anjos gritavam aleluia. Alex, é um poder que só me leva para a Bíblia. Não, eu só tenho que ler Bíblia, porque se eu pegar a Bíblia aqui, veja aí na sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, um versículo simples, mas que deveria ser usado por todos. O versículo 3, e disse Deus, haja luz. Alex, qual é o homem que consegue, na sua grandeza, usar a voz para dizer haja? E o Deus soberano, ele vem aqui, ele diz, e disse Deus, haja luz. Com o poder de sua palavra, ele cria a luz na terra e mostra assim, eu tenho todo esse poder de criar a luz somente com a minha voz. Exatamente. É fantástico se a gente for parar para analisar somente esse texto que você falou aí. Deus criou todas as coisas somente em falar. O único que... E a gente tem esse privilégio aí, né? Que o único que Deus formou sem somente falar foi nós, o homem. Né? Os demais ele falou haja e foi. E assim aconteceu. Mas nós ainda tivemos o privilégio de ele ainda formar do pó da terra
e ainda soprar nas nossas narinas, do ser humano, o fôlego de vida, que é o espírito dele. Então, Que é o espírito dele. exatamente, que só tem vida quando o espírito é soprado. Então, a importância de nós termos dentro de nós algo de Deus. Todo ser humano tem algo de Deus dentro dele, que é o espírito dele. Deus soprou o espírito dentro do homem, é o Ruach. Nós tornamos-se alma vivente quando recebemos esse sopro, esse fôlego de vida. Então, temos de Deus dentro de cada ser humano, um pouco de Deus dentro de cada ser humano. Mesmo com o pecado, o homem ainda tem esse privilégio de ter algo que remete a Deus. Por isso que a gente sempre vê pessoas que nunca ouviram falar de Deus e que buscam adorar um ser maior que ele às vezes não sabe o que é. Porque Deus colocou dentro deles, Eclesiastes fala, né, o autor de Eclesiastes fala que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Não, mas eu tô aqui com o livro de Num, capítulo 1, versículo de número 3. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é para mostrar só a soberania. Ele diz bem aqui assim: o seu caminho está, na verdade, nas tempestades, e as nuvens são apenas poeira do seu pé. Alex, eu fico olhando eu acho que é o Marquinho que tem uma música que fala alguma coisa a respeito. Sim. Né? Eu lembrei agora, o Marquinhos tem uma música que fala esse respeito. E aí eu fico olhando aqui, a gente Vou vê. cantar ela. Aí tem. Vai cantar? Quer que eu cante ela para você? Opa! Aí demorou! Tô brincando. Se a Cláudia fizer o back aí, fica bom, hein? Olha só, Alex, que maravilha, porque a gente tem tantas explicações científicas sobre a poeira, e aí não dizem, não, né, esquece explicação, esquece o que fala os cientistas, os homens. Isso aí é nada mais, nada menos do que a poeira do pé do nosso Deus. Gente, as nuvens são a poeira dos seus pés. Irmãos, isso é livro de Num, capítulo 1, versículo de número 3. A gente está falando de um Deus que pode, de um Deus que é poderoso, que chega ao ponto de estar escrito sobre ele que o que é a terra sem ele, porque a terra não é nada do que, como diz, caminho para os seus pés. E diz que a nuvem é o bater da poeira que a gente bate quando a gente está chegando em casa agora, por causa dessa pandemia que nós estamos ainda, bater lá, deixar o sapato fora, sai aquela poeira. Entendeu? Esse Deus é isso aí. Isso. A Bíblia vem dizer que a terra é o escabelo dos seus pés, né? Escabelo é o lugar onde o cara apoia o pé. Fala que a terra é nada. Então é muito pouco perto de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus é tão grande e tem um hino que logo na minha conversão, no início da minha conversão, as crianças cantavam lá no Inamar. E fala que ele é tão grande, mas cabe dentro do nosso coração. Sim. Então Deus, a terra é tão pequena perto dele, a Bíblia fala, né, que a terra é tão pequena perto dele, mas ao mesmo tempo ele habita dentro do coração dentro de nós.
A terra é pequena perto dele, mas ele é tão poderoso que consegue habitar dentro de nós. É algo tão maravilhoso que a gente fica meio assim, como que pode um Deus tão grande, tão poderoso, como a gente está falando da onipotência, né, que fala dele ter todo o poder, como que um Deus tão poderoso que pode fazer todas as coisas, né, que pode todas as coisas, conseguir habitar dentro de um coração de alguém tão fraco? Porque nós somos fracos e limitados, né? Deus poderia muito bem fazer tudo novo novamente a hora que ele bem entendesse. Mas ele preferiu caminhar com a humanidade, ou trazer a humanidade de volta através de Cristo Jesus e habitar dentro do homem. Mesmo o homem sendo muito pouco perto dele. Se a terra, que a gente não, para rodar a terra inteira é difícil, né, e perto de Deus é muito, muito pequena, e o ser humano, então, perto dele. Só que, além disso, o ser humano tem um grande valor para Deus. Isso é que eu acho interessante. Mesmo ele sendo Deus Todo-Poderoso, podendo refazer todas as coisas novamente, ele amou o ser humano, e o ser humano tem um valor imenso para Deus. Isso é fantástico. Você está falando, né, que é normal, a gente, um está falando, o outro está ouvindo, mas já está pensando em outro texto. Eu estou lembrando eu não lembro se é 2º ou 1 Samuel, mas é 17 o capítulo, que Davi quer construir um templo para Deus. E porque Davi, né, ele até diz, ontem foi escola, a gente está com um novo projeto na DI Namar, irmãos, você que nos ouve, a gente está fazendo aula, a EBD está sendo agora, não EBD, está sendo somente escola bíblica, dia de quinta-feira, o mês de setembro todo vai ser assim, é um teste que a nossa igreja está fazendo, e ontem o Éder estava dando um estudo, e ele falou um texto que me traz a memória sobre o poder de Deus, e o que você está dizendo, porque ele falava que Davi queria construir um templo para Deus, porque Davi habitava já no templo, num castelo, num palácio, corrigindo, e Deus habitava em de tendas. Ele disse, não, vou construir um templo para Deus, né? Não é justo. E ele quer construir até que Deus vai e chega para Davi e pergunta, né? E diz, quem é você? Para que faça algo que eu possa habitar, que me caiba. Eita, Alex! Né? O Éder não falou sobre isso, né? Estava falando da humildade de Davi, que reconhece, né? Dizendo, quem sou eu para fazer algo para que Deus habite e tal, que era sobre narcisismo, que o Éder estava falando ontem, que era a lição que a gente está tendo. Mas aí eu estou olhando o lado do poderio de Deus, todo o poder. É Deus dizendo, oh, se a terra não me contém, como que um templo vai me conter, Davi? Como é que. Então, o que você está dizendo que as crianças cantavam lá no Inamar, e que Deus é tão grande, mas habita dentro de mim, Deus diz assim, mas eu quero, eu tenho tanto poder, que eu posso querer habitar em um lugar específico. Por quê? Porque quando, aí voltando para o templo, já vem na mente outro templo. Quando Salomão faz o templo, o pai planejou, deixou o recurso, mas ele não construiu, quem construiu foi o filho Salomão. Quando Salomão constrói, no dia da inauguração, diz que Deus toma só com a fumaça, não foi nem com ele, foi com a fumaça, e os ministros não puderam ficar em pé. Aí eu me lembro da canção também. Você sabe que cantar não é o nosso forte, né? mas trazendo a arca, traz a memória, trazendo a arca, né? Até que a fumaça me esconda, que me cubra, porque, né, aquele hino trazendo a arca bem, nossa, acho que uns 15 anos atrás, mas enfim, ele dizendo que a fumaça cobriu o templo de uma maneira que os ministros não puderam ficar em pé. E eu estou falando, Alex, da fumaça, não estou falando de Deus. Que só uma fumaça que ele produziu fez os homens não conseguirem ministrar naquele dia. Que poder! Tony, essa semana eu estava fazendo o devocional
E eu estou lendo o livro de Êxodo agora. Terminei Gênesis e comecei Êxodo, e exatamente sobre as pragas agora, né? Que é logo no início. E interessante que Deus fala para Moisés e para Arão que Deus ia mostrar para o povo do Egito quem era Deus, quem era ele, né? A ideia das pragas era que o povo do Egito conhecesse quem era Deus, através daquelas pragas. E quando o povo sai de lá, a Bíblia diz que Deus fala assim, agora eu vou fazer com que eles persigam você. Vou fazer com que eles persigam. E a passagem que eu quero chegar é a seguinte, que a Bíblia diz que uma nuvem ia na frente do povo, guiando o povo. Né? Que era a presença de Deus ia guiando o povo ali. Aí quando o povo do Egito sai atrás do povo de Israel, a Bíblia diz que aquela nuvem se retira da frente do povo e fica atrás do povo de Israel, entre o povo de Israel e entre o povo do Egito. E o que eu achei interessante ali é que a Bíblia diz que eles não conseguiam se aproximar do povo por causa da nuvem que não deixava eles enxergarem o povo de Israel. E os carros ali, Deus fez com que os carros quebrassem rodas e os cavalos tropeçassem. E aí o povo conseguiu vitória sem batalhar guerra alguma. Poder. Exatamente. É nessa questão que o poder de Deus fez tudo. Deus fez tudo pelo povo ali. O povo não precisou fazer nada. Né? Sendo muitas, às vezes, sendo ingrato até. Né? Porque depois de tudo esse livramento, e foi uma coisa que eu achei interessante, até abrindo um parênteses aqui, depois de todo esse livramento, ele diz que depois que o povo do Egito é afogado no mar, e eles atravessam, e eles cantam hino, quando chega pouco tempo depois, eles começam a reclamar que não tinha água, que a água era amarga. Mas aí a gente vê o poder de Deus agindo sobre o povo dele. E só a questão do poder aí que eu falei aqui, deixa eu consertar aqui, que Deus pode fazer todas as coisas. Realmente Deus pode fazer todas as coisas, mas enquanto eu estava estudando, Tony, eu li uma frase interessante que dizia assim, ó, Deus tem poder sobre o seu poder. Ou seja, ele pode fazer todas as coisas, mas ele não faz nada que fuja daquilo que é a essência dele. Por exemplo, Deus não vai mentir. Deus não vai cometer um pecado. Então, ele poder fazer, ele pode. Mas ele não vai fazer nada que fuja da essência dele, que é ser santo, justo e misericordioso. Então, ele pode todas as coisas, mas há coisas que ele não faz para não fugir da sua essência. Alex, eu já ministrei uma vez sobre... Eu não lembro agora quantas foram, né? Exato, mas eu ministrei coisas que Deus não pode fazer. Eu já fiz uma mensagem sobre isso aí. Por quê? Aí fala assim, Deus tem todo o poder, então Deus pode mentir. Então, se ele mente, ele não pode ter todo o poder. Porque, senão, ele é mentiroso. Porque ele fala que nele não há engano. Então, o que você está falando é a pura verdade. Se Deus mente, ele deixa de ser poderoso. Porque ele não conseguiu sustentar a verdade que ele disse que sustentaria. E outra coisa, vem além, olha a mente de pernambucano, meu Deus do céu. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, se Deus mente, quem é o pai de Deus? Você foi longe agora, hein? E aí? Mas não é isso que a Bíblia diz? Que quem mente é de quem? Do diabo. Então, se Deus mentir, Deus passa a ser filho do diabo, Alex. Então, Deus não mente porque o poder dele é de sustentar o seu poder. E impregnado nele,
o poder dele é não fazer o quê? O mal. Ali, isso, ele criou o mal. Foi até esse foi outro assunto. Se Deus cria o mal ou faz o mal, né? Ele criou, mas ele não faz, porque se ele faz, ele está praticando. E ele não pratica o mal. Deus não é praticante do mal. Mas esse é outro assunto para a gente trazer à tona. Então, o poder dele é tão grande que ele não mente, porque se ele mentir, ele deixa de ser soberano. Porque a palavra que ele deixa como escrito para a gente é que quem mente é filho do diabo. Então, se eu digo que Deus pode mentir, eu digo que ele se torna filho do diabo, porque ele se torna mentiroso. E nosso Deus não mente, porque ele tem poder. Ele é um Deus confiável. Me lembra da história de Dagon. Eu não vou lembrar agora o texto, mas a história de Dagon é mais ou menos assim. O pessoal pega a arca de Deus, a arca da aliança, leva os filisteus e introduz no templo, na estátua chamada Dagon. E o povo disse que Dagon tinha poder sobre o Deus de Israel, que era a arca. A arca, aqui simbolizando minha mão, e aqui Dagon em pé. Então a arca ficou aos pés de Dagon. Apesar que é um pouco estranho o texto, mas isso aí depois você me explica. Porque Dagon era um peixe, né? Como é que tinha braço? É uma estátua meio esquisita, essa estátua aí. É de Deus mesmo. E diz o texto, primeiro, Alex, que o povo escutou um grande barulho e quando foi ver, Dagon estava prostrado na frente da arca. Só que o povo não conhece o poder de Deus. Pega essa arca, pega Dagon, levanta Dagon. Se ele é Deus, ele precisa ser levantado. Que Deus mole é esse que precisa de ajuda para se levantar? Pega esse Dagon, põe ele em pé de novo. O povo escuta outro barulho, de novo corre todo mundo para o templo. Aí é conjecturando. Não tem na Bíblia. É conjecturando só. O povo diz, pronto, Dagon deve ter esmagado a arca de Deus. Né? Quando chega lá, o que eles encontram? Dagon cortado em 3 pedaços. Que Deus é esse? É tão poderoso que mostra para o homem que o que ele faz com suas mãos não é nada. Se prostra diante dele. Se prostra. A criação. Parece que hoje a gente tem que trazer um ministro de louvor para nossas mensagens. Porque eu estou lembrando de uma música que fala: se os montes te louvam, eu também te louvarei. Se as estrelas te adoram, eu também te adorarei. É o hino, eu não lembro a letra, mas é mais ou menos assim, falando da grandeza da natureza, louvando a Deus, e nós temos que também louvar a Deus na sua grandeza. Então, esse poder de Deus é um poder que não permite, ele mesmo diz assim, eu tenho tanto poder que eu não posso negar esse poder. E Deus é tão consciente do seu poderio, Tony, que ele não fica se preocupando se A ou B discorda do seu poder. Tanto é que a gente não vê Deus tentando, na sua palavra, tentando explicar quem ele é. Isso. Da seguinte maneira, o texto bíblico ele começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o pessoal fica querendo saber, mas Deus vem de onde? Deus não se preocupa em ficar explicando essas coisas. Deus, quando Moisés, o texto, continuando o texto aí que você até citou aí, quando Moisés é chamado para ir para se apresentar ao faraó, ele falou assim, mas faraó não, o povo de Israel que estava no Egito, ele falou assim, mas espera aí, quando eu chegar diante do povo lá e o povo querer saber quem me mandou, o que eu falo? Ele falou assim, só eu sou o que eu sou. Ele não fica se preocupando em dar detalhes, porque eu vejo nisso ter total poder, ter total controle. Quem tem controle não fica preocupado. Né? Quem está no controle não fica preocupado. Vou dar um exemplo aqui simples. Quando você está dirigindo e você tem consciência do que o que você vai fazer está certo, você não fica... como que eu falo assim, preocupado e angustiado com o que vai acontecer.
Porque você está consciente do que você está fazendo. Às vezes a pessoa que está do seu lado fica preocupada. Não vai dar, vai passar no lugar estreito, fala, não cabe e não vai dar, mas você tem consciência do que você está fazendo porque você está convicto que o que você vai fazer tá certo. Então eu vejo Deus mais ou menos dessa maneira. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Então ele não fica preocupado. Quem se preocupa é a gente. Ah, será que Deus vai agir? Será que Deus está conosco? Será que Deus não... ele trabalha em tal lugar? Será que Deus trabalha em tal área da nossa vida? E a gente fica com essa ansiedade. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que lançar a ansiedade sobre ele. Porque ele tem todo o tal controle, tem o total poder. Então ele não fica... como que eu vou dizer? Ninguém pega Deus desapercebido. Boa! Ninguém pega Deus distraído. Então, Deus tem o poderio debaixo do seu, ou melhor, o seu poder, ele tem convicção do seu poder e isso não tira a paz dele, de alguém dizer que Deus não tem poder. Isso não tira a paz que Deus tem, a autoridade que Deus tem, o poder que ele tem. E ele não fica preocupado com isso. Como às vezes falam mal de mim, ou falam mal de você, ou falam mal de alguém, a gente fica preocupado. Deus não fica preocupado com isso. Ah, mas Deus não tem poder. Ele tem convicção disso, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele só falou assim, eu sou o que sou. Fala só isso. Aí você está falando no texto, eu estou lembrando do texto de Romanos, mas eu queria achar o versículo aqui, achei. Romanos capítulo 1, de justificativas, né? E mudar, Romanos capítulo 1, versículo 23. Não, eu vou ler um pouco maior. Vou ler o 21, a partir do 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desviaram e os seus conselhos insensatos e obscuros. Olha só, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora vem as partes boas. De modo, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes, de répteis. Pelo que aqui, esse versículo é o que eu queria. Versículo 24, irmão. Esse aqui é o que eu queria, completando o que o presbítero lá estava falando, que Deus não se preocupa em se justificar. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundiça para se desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que abandonaram eternamente. Amém. Agora o 26 é a pá de cal. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. O que é que Deus está dizendo? Estou nem aí para você, filho. Vocês mudaram a minha glória? Sabe o que eu vou fazer com vocês? Vou quebrar vocês, vou discutir com vocês. Eu vou ter que descer aí para a gente conversar. Deus está falando o quê? Nananina, não. Vou entregar vocês as suas paixões. Vivam as suas paixões infames, devassas. Vivam. Ah, e Deus tem todo o poder aonde? Na onisciência, irmão. Aí eu não quero falar agora, eu quero falar quando eu for falar da onisciência. Por isso que Deus está falando, eu tenho poder de deixar você viver a sua vida do jeito que você quer. Porque depois a gente conversa. O mal nosso, ser humano, essa é a natureza adâmica, mas nós não somos da natureza adâmica, nós temos o último Adão, como a Bíblia própria fala, que é o nosso Cristo, é querer o aqui e o agora.
Me bateu, eu quero prestar conta. Deus faz justiça. Não, para, irmão. Deus não vai fazer justiça, porque Deus já fez toda a justiça, entregando seu único filho para morrer por mim e por você. Então, Deus, concordo com você, presbítero Alex. Não é à toa que você é meu amigo. Deus não se justifica. Deus não quer justificar com o homem. Quem quer justificar, tem aí alguns canais, não, quem sabe que é só nome, né, mas a gente tem testemunha de Jeová, como se precisasse de uma testemunha. Nós temos o do Paulo Júnior, em defesa da fé, não, esse é o nome agora do canal. Defesa do Evangelho, né? É o ser humano, são palavras, não estou criticando os irmãos, estou falando que são palavras humanas, mas Deus não precisa de defesa. Deus não, nem ele se defende. Por quê? Porque aí entra, Alex, sabe o quê? No que Jesus disse. Vocês não querem me glorificar? O problema é seu. Porque eu sei que até as pedras, a natureza, me glorifica. É tanto poder que Deus não precisa nem que eu o glorifique. Ele diz que ele pode suscitar as pedras para glorificá-lo. Romanos diz, Paulo escrevendo, que a natureza geme até hoje. Olha só que grandeza. Deus diz que a natureza está gemendo. Alex, é poder demais. Essa questão que você levantou aí é interessante porque Deus tem todo o poder, tanto poder, que esse poder ele consegue fazer com que o homem faça o querer dele, o querer de si, a sua própria vontade, né? O homem vive segundo a sua própria vontade. É porque é tanto poder que ele poderia manipular. Ele poderia muito bem, porque ele criou. Ele é o criador. Ele poderia muito bem manipular as criaturas. Mas aí entraria em outra coisa. Eu, no meu modo de ver, se você discordar, me fale aí. Se Deus controlasse o nosso querer, a nossa vontade, não deixasse com que o homem fizesse a sua própria vontade, não entraria na justiça. Faltaria justiça, porque no dia do juízo, fala assim, não, mas você não me deu a opção. Eita! Não, eu vou ter que atrapalhar. Eu confesso que essa eu nunca pensei. Já conversei com alguns com esse pensamento, dizendo que Deus controla tudo, Deus sabe tudo, mas se Deus me controla nas minhas ações, nos meus momentos, então não é um Deus justo. Porque eu ia poder dizer, sabe por que eu pequei? Porque você me fez pecador. Você não me deu opção. Então a culpa é sua do meu pecado. Eita, Alex, tu tá crente hoje, hein? Então, mas o Deus, ele tem tanta convicção do poderio dele, que ele faz com que o homem consiga viver segundo a sua vontade e escolha o seu caminho, né? E ele ensina o caminho, né? O caminho é esse. Você quer viver esse caminho? Né? Existe outro caminho. Eu prefiro que você siga esse e viva. Né? Mas como eu vou dizer, tanta convicção, talvez não seja essa a palavra, convicção, mas eu vou usar essa palavra, que eu não acho outra agora, mas é tanta convicção de que ele tem o poder total de todas as coisas, que essas outras coisas ao redor não o preocupam. Essas outras coisas mas eu não quero seguir, eu não quero obedecer, eu não quero fazer o teu querer, essas coisas não o preocupam. Porque o que ele poderia fazer, ou melhor dizendo, não poderia, o que ele fez já está feito, que foi o sacrifício de Jesus. Né? E a Bíblia diz que desde a consumação dos séculos, ou melhor, desde da fundação da terra, desde a fundação da terra, já havia sacrificado o seu filho.
Então, Deus já fez todas as coisas por nós. Mas debaixo do seu poderio, eu não sou uma máquina guiada por ele. Ele me dá liberdade, debaixo desse poder, ele me dá a liberdade para agir conforme eu bem entendo. E aí eu complemento falando do Jardim do Éden. Por quê? No Jardim do Éden, ele não precisaria... se ele não fosse justo, entra na justiça de Deus, Alex, ele não precisaria ter colocado a árvore do bem e do mal. O homem está aqui, ele não conhece o bem e o mal, vai me adorar pela eternidade. Ou, ninguém, é um enigma, alguns se explicam, mas ninguém chega a uma conclusão. Quanto tempo Adão viveria se não tivesse pecado? Ninguém sabe. Só se sabe que ele não viveria eternamente. Adão não viveria eternamente. Por quê? Porque nós sabemos, você sabe disso, eu também sei, para quem não sabe a gente vai instruir, que não só tinha a árvore do bem e do mal, tinha a árvore da vida eterna. Então, se tinha a árvore da vida eterna, Adão poderia ter comido e estar vivo até hoje. Mas foi tirado do Jardim do Éden a árvore da vida eterna. Então, Adão ia morrer em um certo período da história. Mas ninguém sabe quanto tempo ele viveria. A sua vida, a sua morte só foi acelerada pela desobediência. Mas o que eu quero falar não é esse não é o foco. O foco que eu quero é que Deus tem tanto poder que diz para o homem, você tem direito de escolha. A árvore está ali. Tanto que a frase, Alex, é interessante. Eu sei que alguns pregadores já pregaram, talvez até você, quando Deus fala bem assim, você pode comer de toda a árvore que está no jardim, só não coma de uma. Quando Satanás vem para tentar a Eva, ele usa a frase ao contrário. Deus disse que você não podia comer de nenhuma árvore. Ele já usa de malícia. Né? Por isso que a gente fala que ele é astuto, traiçoeiro, e fica manipulando por trás ali, para as pessoas irem ao desastre. Mas Deus tem tanto poder que diz para o homem, eu tenho tanto poder, eu vou com você, eu tenho tanta convicção de quem eu sou, e o que eu sou, que eu vou te dar a escolha. Vai estar lá a árvore da vida, a árvore da vida eterna, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fique à vontade. Mas eu te oriento. Não coma. Hoje, na aula de casais, a gente enfatizou, e a Rose a gente falando, de... gente, eu li tanto, esqueci o versículo agora, onde é que está escrito, que Deus fala assim, hoje eu ponho para vocês 2 caminhos. A verdade, aliás, a vida e a morte. Eu até brincava com os casais, aliás, que eu falava bem assim para eles, Deus é aquele professor que dá a prova, mas dá a cola. Sabe aquela cola que a gente fazia? Que Deus fala assim, eu ponho para onde vocês hoje a vida e a morte, mas escolham a vida. Olha só, que Deus maravilhoso, poderoso, nos dá direito de escolha e ainda diz assim, não escolhe errado, e escolhe certo. Tony, até deixa eu ler um texto aqui a respeito disso que a gente está falando. Mateus 12, a partir do versículo 38. Diz assim, ó, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal? Porém não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha que interessante. Eles queriam... eu creio em você, falando, eu creio em você, eu preciso ver um sinal aí. Me dá um sinal miraculoso aí e a gente vai acreditar aí. Aí Jesus, sendo Deus, ele não está preocupado em mostrar o poder. Assim, vocês querem uma geração que é má, uma geração que é adúltera, uma geração que abandonou a Deus,
quer ficar vendo sinais, quer ficar vendo o meu poder, já tem o sinal que é o Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E aí, é uma coisa interessante que a gente traz aí, eu trago também, né, para os nossos dias, trazendo aqui para a nossa realidade aqui. Tem muita gente que não está nem aí para Deus, mas quer viver debaixo do poder de Deus. Como que eu não vejo casamento aí. Eu não vejo as coisas casarem aí. Não combina. Não tem como. Ou eu estou querendo conhecer o poder de Deus. Para eu conhecer o poder de Deus, eu tenho que buscar conhecer a Deus primeiro. Por isso que eu estou frisando essa questão de Deus não ficar preocupado em ficar se justificando para ninguém. Porque a vontade de Deus é ter relacionamento. E ao ter relacionamento, o poder de Deus na nossa vida é consequência do relacionamento. Não é algo que fala, eu não quero relacionamento, mas eu quero ver o poder de Deus. Foi isso que os escribas e os fariseus quiseram fazer com Jesus aqui. Eu não estou nem aí para Deus, não estou nem aí para você, mas mostra um sinal aí, para ver se eu acredito. Ele falou assim, não, vocês não estão nem aí para nada, vocês são más, são adúlteros e querem ainda um sinal? O sinal já foi dado. Ei! Deus é bom demais. É muito bom. E aí você está falando desse poder, aí eu lembrei aqui, eu estou procurando o versículo. Eu sei que é Mateus 26, 27 aqui, eu estou aqui procurando o versículo, mas eu não achei. Quando Pilatos fala bem assim, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Pilatos. Aí você pegou, aí você forçou a amizade. Aí forçou a amizade, Alex. Ele vai dizer para Jesus, você não sabe que eu tenho poder para soltar? Aí Jesus olha para ele assim, Alex, eu fico imaginando, isso é imaginação, tá, irmão? Conjectura, perdão aí. A gente é pernambucano, a gente pensa essas coisas assim, essas doideiras na cabeça. Jesus deve ter olhado para Pilatos assim de canto, assim, disse, Pilatos, sabe de nada. Tu só tá aqui porque o meu pai te concedeu, filho. Eu não tô preso aqui porque você tem poder. Eu tô preso aqui porque o meu pai tem poder. Você não tá entendendo, o poder não é seu. Se eu quiser. E ainda mais, aí já vem outra memória. De poder já vem. Vai explodindo. Quando Pedro saca da espada para cortar a orelha do Malco lá e corta a orelha, Jesus, para, Marco, para, Pedrão. Você acha que eu não tenho. Para! Eu tenho poder para pedir para Deus? Uma legião. Perdão, uma legião é 8.000 anjos, irmão. Aí, se você remeter ao livro de 1 Crônicas, ou 1 Reis, vai estar registrado nos dois, fala que um anjo, Alex, um anjo vindo do Senhor matou 180.000 soldados. Aí, eu não sou bom de conta, nem vamos fazer isso, não vai dar tempo. Mas imagina 8.000 anjos, quantos 8.000 para matar, cada um deles matar 180.000? Quantos milhares de pessoas não morreria em Jerusalém naquele dia da prisão de Jesus? Por quê? Pelo poder de Deus. Então ele diz para Pedro que tem poder. Você vê bem que interessante. A geração adúltera pede milagre e ele diz não. Mas para Pedro ele diz, eu tenho todo o poder. Por quê? Porque se eu pedir ao meu pai, ele manda uma legião, 8.000 anjos. Ele diz, quando o Pilato fala, tu não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ele fala, tem não. Tu só tem poder porque o dono do poder te concedeu. Mas esse Deus é maravilhoso. É bonito demais de ver isso. Né? Que Jesus, ao se entregar, ele fala assim, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. E voltarei a tomá-la. É por isso que eu estou usando essa palavra convicção. É convicção do poderio dele. Ninguém tira. Eu a dou
e eu a tomarei de volta. Então, o controle está na mão dele. Nada foge debaixo do seu controle. Então, essa questão de Pilatos é tremendo. Nenhum poder você teria se meu pai não te desse. Então, as autoridades estão debaixo do poderio de Deus aí. Olha aí, um tema. Eita! Mas peraí, ó, eu pegando aqui, ó, a sua voz lá, na morte de Jesus, ele diz bem assim, Jesus, Mateus 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, a palavra aqui é essa, meu amigo, entregou o seu espírito. Ou seja, não existiu poder para tomá-lo. Ele o entregou. Ah, quem matou Jesus? Romanos? Quem matou Jesus? Os judeus? Quem matou Jesus? Os cravos? Quem matou Jesus? Ninguém, irmão. Aprende, crente. Ninguém matou Jesus. Ninguém consegue matar a vida. A vida se doou. O presbítero acabou de dizer para você. Eu a dou. Olha só interessante. Ele deu. Ele mesmo disse. E eu tomo. Oh, é poder demais, Alex. Alex, vê só. A gente tem alguns relatos de que Jesus ressuscitou alguém. É poder de Deus, irmão. Estou falando de poder de Deus. Olha só. Tem alguns relatos que Jesus ressuscitou algumas pessoas. Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Porém, foi Jesus que foi lá e ressuscitou. Agora, Alex, essa aqui, ô meu amigo, quem foi que ressuscitou Jesus? Oi, oi. Alex, ó, não, filho. Ele tem tanto poder, que é o que você leu, ele tem tanto poder que ele não precisou de intercessão, vigília, oração, jejum, clamou para que ele ressuscitasse. Tanto que o povo nem acreditou que ele ressuscitaria, lembrando do texto que os seus discípulos estavam escondidos e as mulheres estavam indo embalsamar o seu corpo, ou perfumar o seu corpo, melhor dizendo, acreditando que já acabou. Tanto que quando as mulheres chegam lá, a mulher pergunta, cadê o corpo dele? Para que a gente possa fazer o costume do judeu. Aí aquela frase maravilhosa, por que procurai o que vive entre os mortos? Eita! Aquele e quem que fez está isso? vivo. O próprio Deus. É Deus com seu poder. Mostrando, eu tenho poder sobre a vida. Eu tenho poder. E a maior prova. E olha só. Que ele diz, Paulo diz que ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque aí, sabe, como eu falei, tem 3 ressuscitações, mas foi ele que fez. Agora é ele sendo ressuscitado sem precisar de terceiros, porque foi direto do poder. O poder emanou de uma maneira que deu vida para ele de novo. Que corpo mesmo, gente, é poder demais. O Deus que você serve, o Deus que você tem que servir, é um Deus que não tem metade do poder. É um Deus que tem todo o poder. Sabe aquela brincadeirinha de pregador que diz bem assim, Deus não tem poder. Deus é poder. Emana dentro dele poder, irmão. Alex, gente, eu fico olhando algumas coisas da Bíblia, eu fico, gente, é poder demais para uma pessoa só. E ele ainda diz que não divide a sua glória com ninguém. O poder é só dele. E sabe o que eu acho interessante em tudo isso também, Tony? Nessa questão de Deus ter todo o poder, é quando eu olho para Jesus e ele sendo Deus todo-poderoso, tendo todo o poder, a Bíblia diz que ele esvazia-se a si mesmo, e toma a forma de homem. Quando eu leio isso, que ele esvazia a si mesmo e assume a forma de homem, e se achado na forma de homem, ele é obediente até a morte de cruz. Eu acho isso fantástico em Deus. Eu acho isso fantástico no Evangelho.
É aquilo que a gente falou. Deus, a terra é nada perto de Deus, perto do tamanho de Deus, do poderio de Deus. A terra é nada. Né? Isso, a gente fala de terra aqui, mas se a gente for ver, a galáxia é muito maior que a Terra aí. E Deus é muito maior do que tudo isso. Aí a gente vê esse Deus maior que todas essas coisas, aniquilando-se a si mesmo, se humilhando e tomando forma de homem. Sabe o que eu imagino nisso, Tony? A minha mente, às vezes, fica pensando nisso. É Deus nascendo no ventre de uma mulher, sendo total dependente de um ser humano. O Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, ser totalmente dependente de um ser humano para tudo, que era um bebê, que era uma criança, Jesus, quando ele nasce. Isso é fantástico, essa questão eu abro mão do meu poder para sofrer e dar a minha vida em favor de muitos. Eu acho fantástico isso. Por isso que eu falo, isso é convicção. Sabe aquela questão vamos fazer assim, o dinheiro, vamos colocar dinheiro aqui, vai. Vamos supor que você tem bastante dinheiro e você larga tudo aquilo ali, você não joga fora, mas você deixa aquilo lá reservado, se abstém de tudo aquilo ali para viver uma vida sem aquilo, mas você sabe que em qualquer momento você pode voltar para lá. Ter novamente aquilo. Mas para ter aquilo, você tem que cumprir algumas coisas. E eu vejo que foi mais ou menos assim com Jesus. Eu não deixei de ser Deus, mas eu abri mão para cumprir a lei, para cumprir algumas exigências que a lei determinava, os profetas falaram, e depois eu volto com todo o poder, que aí é o texto que nós gostamos, que Jesus ele vai voltar com todo o poder. Né? Todo o poder, e ele vai voltar para buscar a sua igreja com todo o poder. Né? Isso é fantástico no Evangelho. Eu vejo você falando, eu fico, né? A gente fica aqui folheando Bíblia, irmão. Você fica achando que a gente não está prestando atenção no que o outro está falando. Não é que a gente não está falando, o outro está vendo Bíblia, como eu falei para você. A gente está falando da verdade, essa aqui é a verdade. Né? E o Alex está falando aí, eu tô. E aí, eu vou. Isso, aí, ó. É Bíblia. Aí Alex, você falando aí de Jesus como criança. Aí eu estava lendo Lucas, capítulo 1, versículo 37, muito conhecido de muitos pregadores, faixa de congressos e mais congresso, porque o anjo aparece para Maria e diz assim, você vai ficar grávida, irmão. Nunca houve na história, é único, isso é poder, gente, é poder, nós falando de poder, isso é poder. Uma jovem fica grávida pelo poder de Deus. O poder de o quê? Da vontade dele. Ela fica grávida. Porém, antes dela ficar grávida, aí é esse texto que eu quero, de Lucas, capítulo 1, versículo 37, ela pergunta como se dará isso. Aí o anjo diz para ela, deixa eu falar bem baixinho para você, Maria. Porque para Deus nada é impossível. Ô, Alex, quem estava falando era alguém que assiste Deus de perto. Então, se tinha alguém que podia contar quem era Deus, era o anjo, que podia dizer para Maria, porque para Deus nada é impossível. Impossível que ele está falando o quê? Da vontade dele sobre ela de gerar um filho. E ela diz, eis aqui a tua serva, faz como quiseres. E nasce Jesus dependente total de Maria, de todas as necessidades. É difícil, às vezes, para a gente assembleano, independente da denominação que a gente está, do codinome ou do sobrenome da Assembleia, né, de Deus, do sobrenome que vem, é difícil a gente acreditar, imaginar Jesus sendo amamentado, Jesus sendo limpo
das suas, do uso usual da criança, a gente não consegue parar para pensar. Mas quando eu olho para Jesus e vejo que Jesus está sendo cuidado por uma mulher, amamentado por uma mulher, é mostrando que Deus, Alex, não perdeu o controle de nada. Ele continuou com todo o seu poder, com a sua convicção, com a sua palavra, que Maria ia cuidar dele como cuidou. Foi uma mãe excelente. Cuidou e acreditou nele, se preocupou como mãe, chorou como mãe, intercedeu como mãe, foi atrás como mãe, mas sabia quem ele era. Porque Deus não perdeu o controle. Irmão, podia ter sido outra mulher. Conversa, irmão. Isso é conversa para crente dormir. Deus não tem plano B, irmão. Era Maria e Maria. Não tinha outra opção. Deus não tinha. Ah, se não for Maria, vamos chamar Ana. Se não for Ana, vamos chamar a Josefa. Para com isso, irmão. Isso é tirar o poder de Deus. Deus sabia para quem era, quando era e como era. Era para ela. Era Maria que tinha que gerar. Esse é poder. Você quer ver o poder, Alex? Lá em Apocalipse, eu não me lembro agora a passagem, mas o irmão Marciano está assistindo gente aí, e eu sei que ele é crente. Crente. Eu me lembro que Jesus fala bem assim, no livro de Apocalipse, eu não vou lembrar o texto, onde é que está escrito, mas ele fala bem assim, que ele tem a chave do inferno, e lá está os anjos presos, e que no dia e hora determinados serão soltos, para atormentar os homens. Está atribulado, irmão? Preocupa não, irmão. Vai para o céu, porque vai ficar pior, porque tem demônio para ser solto ainda, viu? E vai assolar a terra. E sabe quem está detendo esses demônios e vir assolar a terra? O poderoso. Porque ele fala que tem o poder, está guardando para aquele grande dia. É poder, Alex. É poder do nosso Deus, que nada sai do controle. De uma jovem ficando grávida, a demônios que vão vir a fazer arruaça no que sobrou do mundo depois do arrebatamento. É poder demais para um Deus só. Ainda bem que ele não é só, é 3. Deixa isso para outra ocasião. Mas esse controle de Deus é o que eu falei, isso não preocupa Deus, a história não preocupa Deus. É aquela visão macro das coisas. Nós temos a visão micro, né? Nós vemos o que está ao alcance dos nossos olhos, mas Deus tem a visão macro de tudo. Deus vê todas as coisas, o que está por vir, e ele já sabe. Então, eu volto a falar o que eu falei no início, ninguém pega Deus desprevenido. Né? Um exemplo, não é quando o homem pecou lá no Éden, Deus falou, ixi, agora, o que é que eu vou fazer? Tenho que bolar alguma coisa aqui? Não, Deus já estava consciente de tudo o que aconteceria. Né? Deus não foi pego de surpresa, o Deus não é pego de surpresa, porque ele tem todo o poder, ele tem todo o controle, ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. Então, essa convicção de que o seu filho ia nascer de uma mulher e que ia cumprir a missão, ele sabia. Não, ele não ficou assim, será que ela vai dar conta? Será que ela vai... Não! Deus não ficou com essa preocupação. Boa! Deus não... Será que ela vai ter condições de alimentá-lo? Né? Porque trazendo para a nossa realidade, né? Quando a gente vai ter filho, a preocupação é se a gente vai conseguir comprar fralda, se a gente vai conseguir comprar leite, se a gente vai conseguir comprar comida, né? Então, mas Deus não tinha essa preocupação, porque ele tem todo o poder e tudo está debaixo do seu controle. E só para a gente encerrar sobre Maria, e lembrando que era o primeiro filho dela, né? Experiência 0. Sim, exatamente. Meu amigo, é maravilhoso falar do poder de Deus. Eu fico maravilhado porque ainda há quem duvide do poder de Deus, né? Eu não vou falar nome, não precisa, mas hoje a gente tem uma pessoa no nosso curso lá para casal
Estava falando que uma pessoa havia perdido seu filho, né? E ela colocou no Face aí, eu odeio Deus. Imagina se Deus se preocupasse com alguém odiando ele. Quantas pessoas teriam na Terra? É, 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 irmãos, Deus não preocupa em se justificar, né? Deus não se preocupa. Deus é tanto poder que ele quer salvar você, a sua casa, porque ele quer você. Não é porque ele precisa de você. Você não é. Oh, meu Deus do céu, cala-te, boca. Deixa isso para outra oportunidade. Deixa eu chamar o pastor Rogério, que aí a gente debate sobre isso aí. Mas tem gente que acha, irmão, que Deus é dependente da minha adoração. Eu já disse isso, não sei se nessa live, em uma das lives, ou se foi em uma pregação, irmão. Deus não é um Deus da mitologia grega. Alex, eu não sei se eu já te falei isso ou se você sabe. Você não sabe, para quem não vai ouvir. A mitologia grega dizia o seguinte, que existiam os deuses, Afrodite, Zeus, Hades e por aí ia. E eles, os próprios deuses da mitologia grega, acreditavam que se o ser humano parasse de orar para ele, parasse de adorar ele, ele ia perdendo a sua força, ele ia perdendo a sua eternidade. Ele poderia sumir e morrer. Irmão, Deus não vai sumir se você parar de adorá-lo. Deus não vai deixar de existir se você deixar de acreditar nele. Como eu já disse, Jesus diz que até as pedras o adoram. A natureza se curva perante ele. Então não é porque ele precisa de mim, é porque eu dependo dele. Lembra quando ele acalma o mar, Alex? Que os discípulos olham para ele e dizem: quem é esse? Que até o vento e até tempestade lhe obedece. Quem? Irmão, é poder para dizer para o vento: ó, chegou quem criou vocês. Tempestade? Menos, que eu estou aqui. E as pessoas ficam admiradas com poder. Eu e o Alex estamos propondo para vocês esse mês de setembro falar dos atributos de Deus, trazendo a onipresença, onisciência e onipotência. Estamos falando da onipotência, o poder dele. Saiba que Deus não perdeu o controle sobre você, sobre sua família, sobre os seus sentimentos, sobre sua saúde. Ele não perdeu o controle. Ele tem ainda o poder. Ah, porque está ruim? Espera nele. Ele é o Senhor e tem todo o poder. Tem mais Bíblia aí, meu amigo? Quero ler um texto aqui. Deixa eu só chegar nele aqui. Dessa questão que nós estamos falando aqui mesmo. Jeremias 32. Vamos ver. Versículo 17. Diz assim, ó: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Essa é para encerrar. Pode falar. Já encerra isso aí que acabou. Em outras palavras, mesmo assim, Deus criou todas as coisas. Nada que nós venhamos fazer, eu estou li porque está dentro do contexto que você falou aí, de se deixar de adorar, Deus vai subindo, né? Nada que nós venhamos fazer vai ser tão maravilhoso que vai chegar, Deus vai se encantar tanto que vai assim, nossa, essa eu não esperava. Porque Ele criou todas as coisas. Ele é criador de tudo. Nada é tão maravilhoso quanto a criação dele. Tudo que nós venhamos fazer, tem um texto, agora eu não vou lembrar, mas é em Jeremias, não lembro se é Jeremias ou se é Isaías, se puder me ajudar aí, que as nossas obras são um trapo de imundícia
Em Isaías. Então, tudo que nós viemos fazer não é porque vamos, mas eu vou fazer e Deus vai achar tão maravilhoso que vai se encantar com o que eu estou fazendo. Não. A gente adora porque a gente foi amado primeiro por Ele e porque nós o amamos também. Né? Mas não é para surpreender. Sabe aquela questão de falar assim, eu vou levar um presente para o meu pai para surpreendê-lo, para ganhar o carinho. Não. Ele já me ama. Tudo que eu faço é porque eu amo também. Não é porque eu quero surpreendê-lo ou porque eu quero granjear coisas com ele. Não, porque o texto é muito claro aqui. Ele fez todas as coisas e nada é maravilhoso demais para ele. Isaías 64, meu amigo. 6. Mas todos nós somos como imundo. Olha, alguém que se acha alguma coisa? Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiça como trapo da imundiça. E todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades é como o vento nos arrebatam. Ah, Deus não vai ser surpreendido pela tua adoração, irmão. Ou Deus não vai ser surpreendido pela tua rejeição. Só tem alguém que vai perder com isso, é você. Somos nós. Deus não perde nada, irmão. Deus já tem a sua eternidade. Apocalipse, capítulo 5, diz que lá está 24 anciãos. Lá nós temos os seres viventes. Lá nós temos miríades e miríades de anjos. Deus está tudo no poder. Está tudo lá já. A gente vai, irmão, porque ele tem poder de querer nos levar. Que Jesus até diz bem assim, Pai, eu não quero que não dê esse perca, e aonde eu tiver eu quero levar eles. Ó, irmão, é tanto poder que ele quer levar a gente para lá, para estar junto dele. Então entenda do poder de Deus, queira o poder de Deus. Talvez você esteja esperando, você esperou uma live para falar sobre palavras hebraicas, gregas e teologias profundas sobre o poder de Deus. Irmão, está falando do poder de Deus na sua beleza. Alex, eu afirmo que as igrejas precisam voltar. Eu falo as igrejas, mas não estou generalizando. Voltar a falar de Deus na sua simplicidade. A gente está, vamos dizer, abre parênteses aqui, a gente está enrolando demais para tentar falar de Deus. Deus é Deus, irmão. Deus é maravilhoso. Deus está numa conversa, duas pessoas que querem falar de Deus, vai falar de Deus o quê? Olhando a Bíblia, se lembrando de versículos, lembrando do seu poderio, lembrando que ele não perdeu o controle, Deus não tem plano B. Eu estava vendo o Luiz Hermínio, ele falando no último congresso dele, ele dizendo, o problema que as coisas que a gente faz não dá certo é porque a gente diz que acredita em Deus e segue Deus, mas se a gente seguisse Deus de verdade, nós agíamos como Deus agiu. Deus não agiu com plano B, Deus agiu sempre no plano A. Sempre. Meu amigo, é um prazer, faça sua explanação final. E eu estou maravilhado. E olha que é somente para falar do poder. Imagina quando a gente falar da consciência, da onisciência dele na presença. Então, só da presença, saber que ele está aqui pertinho de nós. E saber ainda que ele sabe o que você está pensando aí de mim agora. Ô, irmão, tem mais umas sexta-feiras aí para frente. E lembrando que no final, a última sexta-feira desse mês, a gente tem um pregador convidado. Ele vai ministrar sobre os atributos de Deus. Então, o que eu e o Alex estamos falando, essa sexta, mais as duas sextas, na última sexta-feira desse mês, vamos ter um convidado, uma convidada, a gente não sabe ainda, estamos ainda encaminhando para quem será essa pessoa, e ela vai falar da soberania de Deus, aliás, dos atributos de Deus. Então, vai estar assim. Faça sua explanação, meu amigo, e vamos dar boa noite para o povo, e sexta-feira tem mais. Amém, amém.
Na verdade, eu quero agradecer por essa live que nós tivemos aqui. Falar do poder de Deus é sempre muito bom e a gente acaba se empolgando. A gente vai falando aqui, acaba se empolgando. Prepara uma coisa, vai falando mais coisa aqui. Mas é assim mesmo. Mas eu só quero agradecer a todos que nos ouviram, que nos ouvirão também, né? Porque vai ficar gravado. E eu peço desculpas também que eu tô devedor de colocar no YouTube lá. Não coloquei mais. Isso não, Barão. Coloca lá. Tem que voltar a baixar. É que eu tenho que baixar e jogar lá. Né? Eu baixo no YouTube e jogo lá. Mas eu vou voltar a colocar lá. Não, mas é bom. Que Deus continue abençoando você, nos concedendo essa oportunidade de poder falar do amor de Deus. Essa pandemia pode ter trazido muita coisa ruim, mas para mim trouxe muita coisa boa. Outra hora eu conto a bênção que eu recebi diante da pandemia, né? Mesmo sofrendo na pandemia, como vocês já sabem, já ouviram, que eu e a minha casa sofremos com Covid, a minha Rose ficou internada 5 dias, mas eu também fui abençoado na pandemia. Outra hora a gente para contar sobre as bênçãos da pandemia também, sim, é verdade. E uma dessas bênçãos, irmão, foi poder conversar com o Alex, convidar ele para a gente fazer live para falar do amor de Deus, da grandeza dele, e ele aceitou e a gente trouxe convidados aqui e vamos continuar trazendo para falar de Deus, irmão, para falar da verdade, para falar do amor. Ah, você é o redentor da verdade? Não, irmão, mas eu estou usando a verdade. Essa é a verdade. Então, esse é o caminho, Alex. Acho que não tem outra coisa que a gente fazer. Eu estou louco que essa pandemia acabe para a gente se reunir e a gente poder não falar assim, um olhando o outro, mas parar no meu ambiente, numa sala, num ambiente para a gente poder estar junto ali, conversando e olhando um para o outro, né? Mas, enfim, mesmo assim a gente agradece a Deus, a gente tem motivo para agradecer a Deus, porque Ele tem todo o poder e está controlando a minha vida e a sua com poder. E eu termino com o versículo que você disse, que ele, quando Jesus disse, ele voltará com poder e grande glória. Alex, hora para despedir Amém. A gente e a gente dormir Amém. Em paz. E se Deus nos conceder, a gente volta semana que vem. Senão, a gente vai se encontrar com o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Bem, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento que passamos aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor continue a abençoar a vida do Tony, abençoar a vida de todos que nos ouvem. Que o Senhor continue a dar graça, Senhor, para que possamos falar da tua palavra e que essa palavra produza o fruto nos corações de cada ouvinte, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa noite, que possamos dormir em paz. Que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo, e não somente a nós, mas todos aqueles, Senhor, que estão ao redor da nossa vida, que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir. Aonde esse vídeo chegar, aonde as nossas vozes chegarem, que elas possam, Senhor, adentrar nos ouvidos e chegar no coração, e que a tua palavra seja produzida, Senhor, frutos em cada coração dos ouvintes, Pai. Muito obrigado, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Receba a bênção apostólica, meus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Se Jesus não voltar, a gente se encontra sexta-feira, às 22 horas. Meu amigo, um abraço. Abraço.